Olá meus irmãos, meu nome é Rodrigo. Esse é o canal Conhecendo as Escrituras, um canal de estudos voltado para estudos de Gênesis e Apocalipse. Desde já peço que você se inscreva no canal e ative o sino das notificações e vamos à história de hoje. A história de hoje é sobre Jacó. Essa história está relatada no livro do Gênesis. Ele é o irmão gêmeo de Esaú, filho de Isaac e Rebeca. Esses três homens juntos, Abraão, Isaac e Jacó, formam o trio de patriarca dos judeus. A história conta que Isaac e Rebeca viveram juntos por 20 anos, sem ter nenhum filho, coisa que tanto eles queriam, porque Rebeca era estéril. Então Isaac, decidindo foi orar ao Senhor, e ao invés de ter um filho, a bênção veio dobrada, porque ele teve os filhos, Esaú e Jacó, os gêmeos Esaú e Jacó. Ao nascerem, o avô deles, Abraão, já contava com 160 anos. Se você notar, todas as mulheres mais importantes do livro de Gênesis, Sara, Rebeca e Raquel, passaram por problemas para terem filhos, eram mulheres estéreis. Mas como Deus já tinha garantido que elas seriam mãe de muitos povos e descendentes, Deus teve que reverter essa infertilidade, essa esterilidade, provando assim que Deus pode tudo, até fazer uma estéril dar à luz. Esaú e Jacó eram gêmeos, mas como Esaú saiu primeiro da barriga da sua mãe, ele era considerado o primogênito. Então, naturalmente, era de se esperar que ele fosse o herdeiro da promessa de Deus aos seus pais. Mas antes do nascimento de Esaú e Jacó, um fato muito importante aconteceu. Deus, pela sua sabedoria, sua infinita sabedoria, onisciência e infalível vontade, já havia predeterminado que Jacó herdaria a promessa. Fato esse que está relatado no livro do Gênesis, no capítulo 25, verso 23, quando o Senhor disse a Rebeca: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. No Oriente Antigo, meus irmãos, o filho primogênito, ele herdava uma série de privilégios, Ele herdava no mínimo o dobro das posses do pai em relação aos outros irmãos. Além disso, recebia uma série de privilégios, dentre os quais a posição de chefe social e religioso da família. Por isso a importância da primogenitura para aquela época. Ser o filho primogênito era muito importante, E a Bíblia conta que Esaú decidiu vender essa primogenitura, cometendo assim um ato profano diante de Deus. Tanto que, apesar de ele ser um bom caçador, a Bíblia conta que no capítulo 25, de 27 a 34, que certa feita Esaú voltou do campo com muita fome e cansado, e apesar de ser um habilidoso caçador, não conseguiu nada. Jacó, seu irmão, vendo a situação de fome que se encontrava Esaú, negociou com ele o direito de primogenitura, trocando assim a sua condição espiritual por comida, cometendo assim um ato reprovável, o que levou o escritor de Hebreus a relatar no capítulo 12, verso 16, que ninguém seja profano como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura. Viu aí? Porque a primogenitura era muito importante. Inclusive, descobertas arqueológicas daquela época comprovam que o direito de primogenitura poderia ser negociado. Por isso ele cometeu esse ato, porque ele sabia que as leis da época também permitiam ele fazer isso. Mas quando Isaac já estava velho, ele decidiu comunicar sua bênção patriarcal. E ele pediu para Esaú, para ele preparar o seu prato favorito. Rebeca, sabendo disso, a mãe, instruiu Jacó, o filho em tese preferido dela, instruiu ele como ele ia proceder para tomar a bênção para si. Ela aproveitando da cegueira do seu pai, se aproveitando da cegueira do seu pai, Jacó passa por seu irmão Esaú, colocando uma roupa de pelos no corpo, porque Esaú era um homem peludo. E ele recebeu a bênção, Isaac recebeu a bênção. Quando Isaac e Esaú descobriram o que havia ocorrido, a bênção sobre a vida de Jacó era irrevogável, não tinha mais como retirar a bênção dele. De um ponto de vista ético, meus irmãos, o comportamento de Jacó é reprovável, pois foi alguém que se apropriou da vontade de Deus. Mas já estaria, assim, por exemplo, Jacó predestinado a prevalecer sobre o seu irmão? Olha, de certa forma sim, por causa da promessa de Gênesis 25, 23.
mas isso não lhe dava o direito de ser enganador e nem manipulador, de prevalecer sobre seu irmão. Não dava, os fins não justificam os meios. Durante o período desse episódio, Deus inclusive não falou nenhuma palavra e nem se manifestou. Se nesse episódio que Isaac abençoou Jacó e foi cruel e desonesto, Esaú também foi fraco e profano. Ele não mostrou ter zelo pelas coisas de Deus, pois seria ele o portador da promessa de Deus, o sucessor de Isaac. Inclusive nesse episódio, o texto bíblico não termina dizendo que Jacó enganou seu irmão, mas sim que Esaú desprezou o direito de primogenitura, porque era ele o herdeiro da promessa. Mas a boa notícia desse fato foi que, apesar de toda a sequência de erros de ambos os lados, o propósito de Deus não foi frustrado. Deus mudou o caráter de Jacó. Esse episódio causou inimizades entre Esaú e Jacó. E Rebeca aconselhou Jacó a fugir, prometendo chamá-lo de volta quando tudo se acalmasse. Nesse ponto, a idade de Jacó era por volta de 40 anos, e isso pode ser atestado pelo casamento de Esaú. Aos 40 anos, com mulheres que trouxeram problemas para a família, as mulheres problemáticas, né? E Jacó então deixa sua casa rumo a Padã Aram, na região da atual Síria, no país Síria, que todos nós conhecemos, né? Enquanto ia rumo a Arã, ele parou em um determinado lugar para passar a noite, pegou umas pedras e fez de travesseiro para deitar. Enquanto dormia, teve a visão de uma escada enorme, cuja base estava apoiada na terra e o topo atingia o céu. Por essa escada, os anjos subiam e desciam. Deus estava perto de Jacó nesse momento, e o Senhor dirigiu as seguintes palavras a Jacó: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaque. A terra em que agora está deitada, eu a darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estenderá para o ocidente e para o oriente e para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até que eu cumpra aquilo que tenho lhe falado. Gênesis 28. Quando acordou do sono ainda de madrugada, Jacó reconheceu que Deus o havia visitado e disse, temendo ao Senhor, né? Na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Meu Deus, meus irmãos, como o nosso Deus é poderoso. Olha as manifestações que Deus dá ao homem que busca, ao homem que vive na direção de Deus. E passado essa situação, em seguida, Jacó pega essa pedra que ele havia feito de travesseiro, colocou numa coluna e consagrou. O lugar onde Jacó estava nesse sonho era a cidade conhecida por Luz, mas que Jacó trocou deu o nome, né, de Betel, que significa casa de Deus. Assim Deus demonstrou a Jacó que o estava o protegendo e cuidando dele. Quando chegou na casa do seu tio Labão, Jacó conheceu Raquel e Lia, suas primas. Jacó desejou casar com Raquel e fez um acordo para trabalhar para Labão para que ao final de 7 anos casasse com ela. O casamento ocorreu, mas Labão enganou a Jacó e deu a Lia, a filha mais velha, como esposa. Porque o costume da época na região não permitia a filha mais velha casar depois, então Labão deu a Lia a Jacó. Então Jacó fez outro acordo com Labão, que ele queria realmente casar com Rebeca. Ele insistiu e acordou trabalhar mais 7 anos para seu tio. Após Jacó trabalhar 14 anos pelas esposas, mais 6 pela família, Deus disse para ele retornar para sua terra. Chegou a hora dele voltar para casa, né? E Jacó trabalhou longos anos para seu sogro, fez o rebanho prosperar, mas Jacó resolveu partir e retornar à Palestina. Labão não queria que Jacó partisse e propôs para ele um acordo para permanecer. Mas na tentativa de obter vantagem sobre Jacó, Labão propôs que ele trabalhasse para ele, o que enriqueceu a ambos. Mas toda hora Labão mudava o acordo e isso foi causando incômodo em Jacó, que decidiu fugir com sua família. Não teve jeito, né? Ele tinha que voltar para casa. E quando soube da fuga de Jacó, Labão foi atrás em perseguição.
Mais à frente, ambos se encontram e fazem uma aliança, né? Uma espécie de acordo de paz, e Jacó seguiu viagem, concordou com Labão, né? Que ambos teriam que viver em paz, e seguiu o seu caminho. No caminho, Jacó encontrou um grupo de anjos, o qual lhes assegurou que Deus estava o protegendo. Jacó partiu com suas esposas, 2 criadas, 11 filhos e uma filha, seus criados, né, e rebanhos. E após fazer um pacto com Deus que o ajudaria a voltar para a terra são e salvo, a caravana chegou em Jaboque. E Jacó tomou ciência que seu irmão Esaú estava vindo a caminho com um exército de 400 homens. Ele resolve então mandar a família atravessar o rio para ali ficar em comunhão com Deus e passando a noite à margem norte do afluente. Meus irmãos, Jacó estava com medo. Ele sabia o que ele tinha feito no passado e achou que Esaú vinha cobrar essa fatura agora. Mas quando Jacó estava indo ao encontro com seu irmão, passando pelo riacho do Jaboque, Jacó encontrou com um varão e lutou com ele a noite toda. Ao amanhecer, o homem deslocou a coxa de Jacó, mas ainda assim Jacó conseguiu ser abençoado. Tal bênção mudou seu nome de Jacó para Israel, que significa o que luta com Deus. Agora você sabe o que significa o nome daquela nação, Israel. Aquele que luta com Deus. Obviamente que foi encontro divino, um anjo lutou com Jacó. Mais tarde, novamente, Deus apareceu em Jacó em Gênesis 35, de 9 a 15, e afirmou para Jacó a mudança do seu nome. E logo depois dessa luta, desse ocorrido no riacho do Jaboque, Jacó conseguiu encontrar-se com Esaú. E apesar do clima tenso, né, entre ambos, né, Jacó, como já relatei aqui, ele estava com medo, né, de encontrar com seu irmão. Mas eles tiveram um encontro amigável, fraterno, e tudo ocorreu bem, foi um encontro de irmãos, né? E no final da vida, Jacó passou a morar mais uma vez na Palestina. Seu irmão Esaú foi para um lugar chamado Seir, né, uma nação, né, um local, e lá ele formou uma nação. Os anos seguintes não foram fáceis para Jacó. Ele passou por muitos problemas. Seu filho Simeão e Levi haviam matado Amor, seu filho e outros homens, porque o filho de Amor desonrou a filha de Jacó, e isso deixou os irmãos irados. Também a ama de Raquel, Débora, que era importante para a família, morre também, acabou morrendo. E depois sua amada esposa Raquel morreu no parto do seu filho Benjamim. Quantas dificuldades Jacó não passou nesse período. Seu outro filho deitou-se com Bila, sua concubina. Por fim, José, seu filho predileto, foi afastado dele. Que dificuldade ele não passou nesse período. E quando já estava bem idoso, por conta da fome que assolava a região, Jacó foi exilar no Egito, e lá teve grande alegria em encontrar o seu filho José. No Egito ele foi muito bem recebido por todas as pessoas. Afinal de contas, ele era pai do governador, né? E antes de morrer, já com a idade de 147 anos, Jacó abençoou os filhos de José, Efraim e Manassés. O patriarca abençoou seus próprios filhos, formando as 12 tribos de Israel. Jacó faleceu e foi enterrado em Macpela, perto de Hebrom, no túmulo da família, juntamente com Abraão, Isaque e Rebeca. A paz do Senhor, meus irmãos. Tchau.